E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida de Blitz amistosa que foi jogada hoje mesmo entre o Witch Alien, que estava jogando de brancas, e o Fabiano Caruana, que estava de pretas, né? Eu acho que eu troquei aqui a ordem, deixa eu girar o tabuleiro pra gente ver da perspectiva do Fabiano Caruana e vamos lá! Nessa partida, o Witch Alien joga o gambito que ele mesmo criou e popularizou, o Gambito Alien, e nós vamos ver que é um gambito muito difícil de enfrentar, até se você for o segundo melhor jogador do mundo ou o terceiro melhor jogador do mundo, dependendo aí da flutuação de ranking. Vamos lá! Vem a 4 por parte do Witch Alien e o Fabiano Caruana, é claro, joga a defesa Karokan, porque ele quer enfrentar o gambito famoso aí do Witch Alien. Vem peão em D4, peão em D5, atacando o centro do tabuleiro, e cavalo em D2, pedindo aqui a transposição para a variante clássica, né? A ideia de você jogar cavalo em D2 ao invés de jogar cavalo na casa de C3 é que contra cavalo em C3 normalmente pretas vão tomar o peão, e aí vai ser a mesma coisa, se você jogar cavalo em D2, pretas normalmente tomam o peão e a posição é exatamente igual, mas se cavalo em C3 vier, existem alguns jogadores que vão para a variante do fianqueto com o peão na casa de G6, e nesse caso o cavalo na casa de D2 ele tem uma diferença que contra G6 normalmente se joga peão em C3, e aí você basicamente inutiliza o bispo. Então é uma pequeníssima mudança na dinâmica da posição, caso as pretas optem por fianquetar, mas normalmente vai lá na mesma, cavalo C3 e cavalo D2, vem cavalo D2, peão toma, cavalo por e cavalo em F6 é a variante Tartakower. Basicamente o jogador de pretas está muito feliz com os peões dobrados, se brancas quiserem tomar aqui, pretas tomam com peão de E, normalmente, e aí o jogador de pretas já acelera um pouco o seu desenvolvimento, que fica mais fácil de tirar o bispo e fazer o roque, e os peões dobrados na verdade não são tão problemáticos porque eles estão todos conectados, e as pretas normalmente argumentam que basicamente depois do roque o rei vai ficar mais seguro com essa estrutura de peões. No entanto, o Witch Alien joga cavalo em G5, que é a linha que vai levar ao famosíssimo Gambito Alien. E a ideia de jogar cavalo em G5 é sacrificar o cavalo sem mais nem menos na casa de F7. Fabiano Caruana joga o H6 chutando o cavalo e cavalo por F7 é o Gambito Alien. O jogador de brancas entrega uma peça inteira com o único objetivo de expor o rei do jogador de pretas, e depois de rei por, nós temos uma posição que, da perspectiva do computador, é completamente ganha para o jogador de pretas, porque você tem uma peça inteira a mais. Mas da perspectiva humana é dificílimo de jogar isso daqui. Pretas têm muitos problemas a resolver. É muito difícil de desenvolver a ala da dama nessa linha, porque você tem que ficar apagando incêndio na ala do rei. É extremamente difícil de lidar com as casas claras enfraquecidas na ala do rei. Veja que a casa de G6 uma casa fraca, a casa de E6 também. Então o jogador de brancas vai tentar explorar. Então brancas jogam cavalo em F3. E só para mostrar, por exemplo, alguma estatística interessante, não foi isso que o Fabiano Caruana jogou, mas os dois lances mais comuns aqui são linhas perdedoras, né? O lance mais comum é bispo G4, querendo forçar a troca de peça, levando o cavalo em 5 cheque e perdendo o bispo de imediato. Que agora tá atacado de dama e de cavalo, né? O segundo lance mais comum é E6, para tentar esconder o rei de bispo C4 cheque. E aí vem cavalo em E5, normalmente o jogador de pretas esconde o rei em E8 por sentir ser mais seguro, e depois de dama D3 com a ameaça de entrar na casa de G6, na verdade o jogador de brancas já tá ganhando também, né? Dama em E7 para evitar dama cheque é o lance mais comum, e cavalo G6 já ganha uma torre limpa, por exemplo, né? Então é um gambito tremendamente difícil de enfrentar. Você vê que a maior ameaça das brancas não é bispo C4 cheque, mas sim cavalo em E5, e por consequência o Fabiano Caruana, depois de deliberar por algum tempo, decide jogar um dos melhores lances, cavalo de B na casa de D7. Ele fecha o bispo, ele impossibilita o desenvolvimento da sua própria ala da dama, mas pelo menos ele evita que cavalo em E5 venha sem que o cavalo seja imediatamente capturado, e o Witch Alien joga bispo em D3, desenvolvendo o bispo, visando a casa de G6, né? Visando aqui a diagonal enfraquecida e preparando para fazer o roque. Agora o Caruana joga E6 para poder desenvolver o bispo e fazer um roque artificial aqui, né? Fabiano Caruana quer jogar bispo D6, quer trazer a torre, quer esconder o rei, quer fazer o roque mesmo que leve alguns lances, e o Witch Alien faz o seu roque. Vem então bispo em D6 do Fabiano, torre 1 do Witch Alien botando um pouco de pressão no peão de E,
basicamente dificultando um pouco para que o jogador de pretas possa tirar a sua torre, né, e esconder o rei sem que o peão de E se torne um grave problema, né? Se você jogar torre 8 e rei na casa de G8, o peão de E vai ser muito difícil de defender no longo prazo, porque ele vai estar nessa diagonal, ele tá isolado e afins, né? Então o Fabiano vai deixar o rei por aqui mesmo, pelo menos por enquanto. Ele joga dama em C7, evitando que o cavalo se mova sem que a H2 caia e evitando também a ideia de cavalinho E5, pelo menos de maneira imediata, porque tem muitos ataques nessa casa, e vem dama em E2 apoiando a vinda do cavalo para E5, torre em E8 do Fabiano Caruana e cavalo em E5. Caso você queira capturar esse cavalo, você pode fazê-lo, né? No entanto, o problema é que se você tomar, você vai ficar numa situação muito desconfortável, porque o peão que toma o lugar do cavalo, na verdade, é poderosíssimo, né? E nessa posição, já existe apenas um único lance que retém vantagem para o jogador de pretas, porque o Witch Alien tá jogando extremamente bem, bem como o Fabiano Caruana. E, por exemplo, se o jogador de pretas simplesmente vai lá e toma o cavalo, acredite ou não, brancas estão ganhando, né? Depois de peão, toma de volta, chutando o cavalo daqui. Se você, né, jogar algo como o cavalo na casa de D5, você vai levar dama em H5 cheque, e como comentamos, as casas claras estão tremendamente enfraquecidas. Digamos que você tem amor à sua torre, você joga rei na casa de F8, vai vir peão em C4 chutando o cavalo se move para alguma casa, por exemplo, e bispo por H6 já começa a demolição da posição do jogador de pretas. Por consequência ali, o Fabiano Caruana não toma esse cavalo. Se tomar de cavalo, pior ainda, leva um duplo, né? Ele joga rei em G8, que é o lance correto, escondendo o seu rei, e o Witch Alien simplesmente joga peão em C3, apoiando o seu peão central. Nessa posição, o Fabiano Caruana pensa por mais um tempo e ele decide jogar o melhor lance, na verdade, né? Aqui foi a primeira vez que o Fabiano, de fato, parou para pensar por um tempo maior. Foi uma partida de Blitz, eu não consegui trazer os relógios porque... pelo que eu vi, a partida não foi importada por nenhum site. Eu acho que eu sou a primeira pessoa a ver a partida e importar aqui por Lichess, né? Então não consegui fazer isso com os relógios. Mas o Fabiano Caruana gasta muito tempo nesse lance. Ele joga peão na casa de B6, visando o desenvolvimento do bispo na casa de B7 e eventualmente jogar C5. E dessa maneira ele resolve todos os problemas da posição dele, porque se ele conseguir desenvolver toda a ala da dama, basicamente, ele consegue trazer todas as peças pro jogo e ele tá só com uma peça a mais. No entanto, o Witch Alien, e esse é o melhor lance por sinal, mas o Witch Alien joga dama em E3. Esse lance pode parecer alguma loucura, querendo sacrificar em H6 algo do gênero, mas não. A ideia é apenas passar a dama para casa de G3. E é tremendamente difícil de segurar o ataque subsequente. Vem bispo B7, dama em G3, e aqui o Fabiano Caruana decide que não vale a pena tentar segurar todos os peões e tentar segurar o ataque, né? O Fabiano Caruana, ao invés de jogar alguma coisa para sair da mira do bispo H6, talvez, por exemplo, jogar rei em F8 e tentar fugir do ataque, começa a sentir que a pressão é grande demais e que a melhor coisa que ele deve fazer é devolver um pouco de material para tentar resolver o problema. Então ele joga cavalo em F8, né? E esse cavalo em F8 permite que o Witch Alien jogue bispo por H6. E acredite ou não, nessa posição, o candidato a mestre, Witch Alien, não vou pronunciar o nome dele porque é muito difícil, mas vai estar aí na tela para você, está igual. É isso mesmo, aqui as brancas já têm 2 peões pelas peças sacrificadas, mas a segurança de rei e o par de bispos asseguram a ele uma posição igual. O candidato a mestre tem, na verdade, igualdade contra o terceiro melhor jogador do mundo, ou segundo, dependendo aí da sua opinião, em uma posição, né, de um gambito completamente refutado em apenas 16 lances. Mas, em troca, depois do cavalo em F8, tudo se defende, né? O checkmate não está sendo ameaçado, a dama está defendendo. Esse cavalo vai poder migrar para a casa de H7, eventualmente os cavalos vão se defender. E, basicamente, o problema de segurança do rei aqui já está quase que resolvido. E o jogador de pretas tem, no final das contas, uma peça por 2 peões que dá alguma vantagem de material. Então, o Fabiano Caruana joga C5 para poder basicamente minar a defesa do cavalo e para poder abrir o bispo dele do fianqueto, e vem bispo na casa de G5 por parte do Witch Alien, tirando o bispo dali, mesmo que ele não estivesse sendo sob uma ameaça de captura. Fabiano Caruana, então, finalmente decide que tá na hora dele tomar esse cavalo, né? Porque o cavalo é poderoso demais, ele joga bispo por E5, vem peão toma, no lugar do cavalo fica um peão extremamente poderoso ali, mas o Fabiano volta o cavalo para a casa de H7,
expulsando daqui o bispo, né? Bispo em F6 parece funcionar, mas não funciona. Bispo em F6, apesar de parecer que funciona nessa posição, Fabiano pode trocar e depois trocar as damas. E aí ele tá no final completamente ganho, porque tem um peão... Na verdade, porque tem uma peça por 2 peões, né? Então o final seria ganho para ele. Então o Witch Alien joga bispo na casa de F4, apenas apoiando o peão central. Fabiano Caruana joga torre D8, Witch Alien joga torre D1. Fabiano Caruana joga dama em F7, trazendo a dama aqui para a ala do rei, trazendo todo o material, para basicamente não ter nenhum problema na posição. E o Witch Alien joga peão na casa de H4, ele começa a marchar o peão de H para gerar problemas aqui para o rei do jogador de preta. E agora o Fabiano Caruana joga bispo em C6, controlando a casa de B5, que poderia ser uma casa para o bispo do adversário, né? Melhorando um pouco o bispo também, porque na casa de C6 ele pode se realinhar para a ala do rei. E aqui eu tenho uma pergunta para você, como exatamente, se você é o jogador de brancas, você continua o seu ataque, né? As brancas têm uma dama alinhada com o rei das pretas, as brancas têm o par de bispos mirando a ala do rei, mas como exatamente você traz mais material para o ataque e continua de maneira que você expulsa defensores, de maneira que você progride aqui a sua posição? Porque aqui, o Witch Alien joga o melhor lance, que na minha opinião é um lance bem difícil. Ele joga dama em G4. É o melhor lance, é lindo, e é um lance que o Fabiano Caruana disse que não viu e não deveria ter permitido. O que exatamente dama em G4 tá fazendo, né? Se você não encontrou o lance, pelo menos tente por conta própria entender o que exatamente tá fazendo. A ideia é ameaçar o peão de E? Não, né? O peão de E tá muito bem guardado pelo cavalo, pela dama, pela torre, não tem razão. Dama em G4 é para poder avançar o peão de H, porque aí você vai poder usar o posto avançado G6 para o seu bispo, né? Então, vem aqui por parte do Fabiano Caruana, torre D7, para poder dobrar torres e brigar pela coluna D, basicamente, né? Peão em H5. O Fabiano Caruana, então, tem que tirar a torre D8 com pressa, né? Porque o bispo G6 viria ou ganhando material. Na verdade, ganhando material, né? Independente de você tomar ou não. Por exemplo, se não torre D7, se um lance aleatório for jogado, né? H5 e, sei lá, B5, bispo em G6 ganha material, quer você tome, quer não. Se você não tomar e tirar a dama daqui, você, é claro, vai perder a torre com o bispo toma torre, e se você tomar, vai vir peão toma te dando o duplo. Então, independente da sua reação, você ia acabar perdendo material. Então, torre D7 H5, certo? E torre em D8, mas com o tempo, bispo em G6, e caso você queira trocar a sua torre, né, você perde a sua dama com cheque. Então, o Fabiano Caruana tem que tirar a dama daqui, não pode tomar. Dama em E7, e agora o Witch Alien não liga de dar a coluna aberta para o jogador de pretas, ele joga a torre por, e o Fabiano Caruana já está em uma posição muito difícil de segurar, mas o Witch Alien tem que ser extremamente preciso com o seu ataque, caso ele queira converter essa pequena vantagem, essa pequena iniciativa em, de fato, uma vitória. O Fabiano decide tomar de bispo, que é uma escolha muito interessante, né, para poder jogar bispo E8 e contestar o bispo de G6. O Witch Alien joga torre em E3, um levantamento de torre para poder jogar torre G3. Vem bispo em E8 contestando o bispo. E o Witch Alien tira o bispo dali, joga bispo em D3, mantendo o par de bispos e mantendo também a pressão, né? Mantendo peças no tabuleiro. O Fabiano Caruana joga dama em F7, ameaçando o peão de H. E nessa posição, o Witch Alien tem duas maneiras de defender o peão. Ele pode defender o peão taticamente, jogando bispo em H6, e aí a sua dama é forçada a defender o mate, e você não tem muita escolha, você não tem como tomar o peão de H sem acabar levando o mate, né? Talvez você tenha que jogar torre em D7, mas agora dá tempo, por exemplo, do Witch Alien jogar torre em H3, trazendo mais um defensor para o peão. Ou ele pode defender o peão, por exemplo, jogando torre em G3, que também é uma defesa tática e é o melhor lance. A ideia é exatamente a mesma do bispo em H6, né? Você está forçando o adversário a defender o checkmate e não poder capturar o peão. Mas ele joga peão em H6. E esse lance, infelizmente, acaba sendo um erro para o Witch Alien, que não vai conseguir manter a vantagem. Porque todo lance de peão, na verdade, enfraquece casas, né? Toda vez que um peão anda, você tem que se perguntar o que ele defendia antes que ele não defende agora. Porque o peão não pode voltar a casa de G6, e agora que o Fabiano Caruana joga cavalo em G6, ele está, na verdade, numa posição perfeitamente bem. Não tem mais problema nenhum, não tem mais ataque o Witch Alien, e só tá mesmo com uma peça a mais. E, inclusive, o lance vem com o tempo no bispo, né? O Witch Alien joga torre em G3, basicamente na ideia de cravar o cavalo. Se cavalo por F4, viria dama por G7, e depois de dama por
Torre por, e o jogador de brancas está muito bem obrigado, o cavalo aqui também vai acabar caindo. Aí é só uma questão, né, se você jogar rei em H8, o cavalo cai com cheque e o jogador de brancas tem um perpétuo, mas se você jogar rei em F8 é muito pior, por mais que não pareça, porque o jogador de brancas vai tomar de bispo para tirar o bispo do ataque, né? E depois ele vai tirar o bispo daqui e esse peão se torna um grave perigo, né? As brancas estão ganhando. Então, beleza, se não dá para jogar cavalo por F4, qual é o lance que as pretas devem jogar aqui para ficarem ganhas na posição? Aqui é o momento que eu quero que você pause o vídeo, tente encontrar por conta própria, né? E veja se você é capaz de acertar. E caso você tenha interesse em produtos enxadrísticos de altíssima qualidade, como o que está aparecendo aí na sua tela nesse instante, né? Tabuleiros muito bem feitos, de madeira que vão durar a sua vida inteira, ou livros enxadrísticos, basta que você acesse a aba dos produtos no canto inferior esquerdo, tá bom? Merchan feito, like dado, pensou sobre a posição? Aqui o Fabiano Caruana joga a torre por D3, sacrificando a qualidade, que na verdade não é bem um sacrifício de qualidade. Ele está trocando a torre dele por 2 bispos em uma posição onde ele já tinha mais material. Depois de torre por, vem cavalo por F4 atacando ali a torre vem para casa de D8, na verdade cravando o bispo de E8, e nessa posição o jogador já tem segundos no relógio, o Fabiano Caruana joga cavalo em G6, e acredite ou não, aqui as brancas estão iguais de novo, somente se encontrarem dama em A4, né? Aproveitando da cravada. E aqui não dá para você tentar jogar rei F8 para manter o bispo. Na verdade, você vai perder o bispo. E o jogador de brancas está no final igual. Você vai ter que jogar tipo cavalo em F8 ou cavalo de H em F8, melhor, né? E deixar a torre por E8 ser jogado. E a posição é igual. O que acontece se você jogar rei em F8? O problema é peão toma, né? E aí vai afastar o seu rei. Então o jogador de brancas pode muito tranquilamente tomar o bispo com cheque. Você vai ter que tomar de dama. E peão toma te afasta da defesa da dama. Mesmo que você tente manter a defesa da dama, tipo rei F7, ele troca damas e promove outra dama, então as brancas estariam muito bem. Obrigado! Mas, como comentado, a partida foi jogada com pouquíssimo tempo no relógio, dama em A4 é uma sequência longa, não encontrou o It Alien, jogou peão toma G7, e aqui as pretas estão ganhas de novo, né? Vem rei por, não tem mais cravada de torre, peão em G3 por parte das brancas, só eliminando teminhas de checkmate, dama em E7 expulsando a torre dali, torre em A8 e cavalo em G5. O Fabiano Caruana está pronto para começar, na verdade, o seu contra-ataque. As brancas jogam F4 ameaçando o cavalo, mas o Fabiano Caruana joga bispo em C6, um lindo lance intermediário para não ter que recuar o cavalo. A ideia é que o bispo aqui apoia cavalo F3 cheque e ameaça a torre. Se você tomar o cavalo, você vai perder a torre. E o cavalo em F3 é uma maneira de tirar o cavalo sem ter que passivar as suas peças e permitir um contra-ataque, né? Então torre C8, bispo B7, torre B8, cavalo cheque. E aqui já começa meio com uma caça ao rei do jogador de brancas. Mas o It Alien não é bobo, ele vai jogar tentando contra-jogo ao máximo que der. Então vem rei F2, cavalo em D2 por parte do Fabiano Caruana, dama em D1 ameaçando o cavalo sai com cheque, rei G1, cavalo por peão de G, e o It Alien invade com dama em D6. Novamente, como a gente comentou, o Fabiano Caruana não vai morrer quieto, não vai perder calado, ele tenta contra-jogo. Se você troca damas aqui, pelo menos ele tem um peão passado bem avançado. Por consequência, dama em F7, o Fabiano Caruana joga, né? Ameaçando o peão de F4. Eu acho que eu confundi os dois jogadores em algum momento aqui, mas tudo bem, vocês sabem quem tá jogando com qual cor, não tem problema. Vem torre D8 por parte das brancas, ameaçando torre D7, né? Cravando a dama ao rei. Então, cavalo em F5, o cavalo volta para que cavalo em E7 possa ser jogado, né? E as brancas invadem com dama em D8 e uma tentativa de um ataque de checkmate, né? Com a torre e a dama na 8ª fila. Aqui é o momento que vocês vão se sentir representados, tá? Os dois jogadores estavam jogando rápido, né? Conversando enquanto jogavam. Uma partida amigável, afinal de contas. E o Fabiano Caruana jogou cavalo em E7, simplesmente pendurando o bispo. E aí o Fabiano imediatamente viu o que ele fez, mas o It Alien jogou torre H8 e não capturou, porque os dois estavam jogando quase que bullet aqui agora, né? E aí esse torre H8 permite checkmate. Na verdade, se dama tomar bispo, brancas estão quase que iguais. Talvez um pouco melhores, mas uma peça inteira a mais, né? Agora, o torre em H8 eu imagino que era para evitar dama em H5, né? Então torre em H8 evita dama em H5, mas a dama vem para G3 com cheque. E agora nós temos uma sequência de checkmate forçada, né? Porque a dama vai vir para G2 apoiada pelo bispo,
rei F1, dama G2, rei E1, dama cheque, rei D2, dama cheque, rei C2, dama cheque, rei B3, bispo cheque, C4, dama por, rei A3 e dama por A2 é um belo checkmate. E o Fabiano Caruana não perdeu para o Gambito Alien, mas ele ficou perdido algumas vezes ao longo da partida, demonstrando que até mesmo um segundo ou terceiro melhor jogador do mundo, né, pode ter problemas contra uma abertura complicada como essa, que nem todo gambito refutado é refutado na prática, né? Principalmente em partidas de blitz. E que não importa se você é o segundo, terceiro melhor jogador do mundo, você sempre está suscetível a pendurar uma peça. E não importa se você é o criador do Gambito Alien, se você confiar no seu adversário, você não vai nem ver que ele errou e não vai nem capturar as peças que ele pendura. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima.